Então vamos lá. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Rafael Rosa e a Patrícia Escudeiro, que estão nos assistindo lá do Uruguai. Um abraço para vocês aí. E eu quero já começar, para a gente não perder muito tempo, já vou chamar aqui o outro craque, craque mesmo, é o meu amigo Alexandre Coutinho, também nosso palestrante do Florestas Online, para falar um pouco mais sobre o que as empresas estão fazendo para ajudar as empresas florestais. E aí está aí o currículo, coloca o Alexandre na tela aí, Guilherme. Alexandre Coutinho, técnico em agropecuária e agronegócio pelo Centro Paula Souza, Campos de Franca, engenheiro florestal, mestre em proteção de plantas e doutor em ciências florestais pela FCA Unesp Campus de Botucatu, onde ele é conhecido como Chumbinho, diretor e pesquisador pela Estação Experimental da empresa MIP Florestal, trabalha na área de manejo integrado de pragas há mais de 15 anos como consultor em proteção florestal, prestador de serviço no monitoramento de pragas e doenças e pesquisador com agrotóxicos e afins. Aqui, representando a empresa FMC, onde também é consultor. Esse cara não é fraco não com você, meu amigo Alexandre Coutinho. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo, né? É um prazer estar junto com vocês no Floresta em Debate, falando de um tema tão importante como esse, né? Principalmente na questão que a gente está vivendo. Então, eu acho que é importante a gente conversar bastante sobre isso, né? Agradecer também o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, pelos outros canais de comunicação aí que está vendo a gente, né? Já é praticamente o horário de Brasília aqui, 10 horas, quase 10h30, então eu acho que são pessoas realmente bem interessadas no assunto e que estão aproveitando bastante as palestras anteriores aí. Pessoal, essa apresentação aqui, né, ela foi direcionada principalmente para o portfólio da FMC, no qual a gente tem uma parceria muito grande, né, principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos, a MIP Florestal, junto com a FMC, e eu acho que a gente vai aproveitar bastante. É interessante a gente falar um pouquinho, né, da MIP Florestal. Quem que é a MIP Florestal? A MIP Florestal, ela é uma empresa que ela tem um foco específico para manejo integrado de pragas direcionados a culturas florestais. Então, a gente atende aí tanto na parte de consultoria, levantamento de entomofauna, treinamento de equipes, ensaios técnicos e monitoramento e manejo, né? Então, é interessante a gente detalhar praticamente 4 serviços prestados por nós na parte de consultoria, né? Então, é um prazer estar junto nessa live com o Edmar, representante da Peram, no qual a gente faz um trabalho de consultoria bem interessante com eles na questão de laboratório, né, e a parte de monitoramento de campo, né. Junto com a FMC, a gente tem uma parceria num projeto em específico de monitoramento com a utilização de armadilhas adesivas amarelas, né, que a gente está colocando esse projeto, ele já rodou muito bem, né, na Eldorado. Então, o Charles tinha comentado isso daí, é um prazer estar com ele também. E agradecer também a todos que, nossos clientes aí, porque eles são fundamentais. Então, o Paulo Vomer aí pela Bayer, então a gente desenvolve trabalho para eles, né, desenvolve trabalho para várias empresas defensivas. Mas a FMC, né, a gente tem uma linha, uma cultura bem interessante, né, que deu certo aí, que é um constante investimento na pesquisa e desenvolvimento de ativos no controle de pragas, doenças, plantas daninhas no setor florestal, né? Então, eu acho que nossa KFMC é bem interessante porque a gente foca o mesmo objetivo, que é o quê? É trazer soluções para os produtores, né, de eucalipto, principalmente, mas tem outras culturas florestais também que estão ganhando representação bem interessante, né, lógico, não deixando de pinos de lado, que tem a sua representação no sul do país, e contribuem muito para a balança econômica do Estado. E é interessante que a gente visa, né, o mesmo objetivo, como eu tinha comentado, que é o quê? É a gente produzir mais
na mesma área, né? Então, a gente tem o foco que é o quê? A gente produzir 80 metros cúbicos em 1 hectare do que produzir 40 metros cúbicos em 2 hectares. Então, acho que esse é o foco principal. E a gente tem essas condições quando a gente consegue fazer o tratamento dessas mudas, né? Então, apresentando o portfólio aí já da FMC, ela tem o Arrant, né, 700WG, que é uma concentração de ingrediente bem interessante, né, de imidacloprid aí, que é o ingrediente ativo, que é o inseticida em si, que tem o fator de controle do inseto, né, que tem um modo sistêmico aí. Então, para a cultura, ele está registrado com a forma de imersão de mudas, né? Então, é uma coisa interessante aí, que a gente pode fazer esse tratamento tanto no viveiro, né, quanto no campo, né, antes do plantio ou no viveiro de espera. Uma coisa importante que eu tenho que detalhar, né, nesse tratamento de mudas é o quê? Sempre quando for fazer o tratamento da mudas, o substrato, ele não está encharcado, para o substrato conseguir absorver essa calda do produto, que é isso sim que vai fazer aquela proteção, né? É um ingrediente ativo bem conhecido, né? Eu acho que no tratamento de cupins, o setor florestal ele está bem atendido. Temos condições de fazer rotação de grupos químicos, então isso é importante a gente deixar bem frisado, né? Que o setor precisa cada vez mais de grupos químicos diferentes, né? Então hoje a gente tem praticamente 2 principais grupos, que é a base de piretroide e neonicotinoides, né? E quanto mais grupos, a gente consegue fazer um manejo diferenciado. Para o percevejo bronzeado, né? A FMC tem o produto Capture, né? Que esse é um produto que eu tenho o prazer de falar, porque a gente que desenvolveu todo o trabalho de registro do produto junto ao Ministério, né? Então, foi uma parceria que a gente tinha junto com o Instituto Biológico, né, de Campinas. Então, a MIP Florestal desenvolveu todos os trabalhos, né, em empresas do setor florestal, e a gente conseguiu gerar o resultado para registrar esse produto. Eu acredito que hoje o Capture 400EC para percevejo bronzeado, acho que ele deve ser o líder de mercado, né, no controle dessa praga. Porque ele tem uma performance muito boa, porque é um produto bifentrina, que pode ser pulverizado tanto aéreo como terrestre, né, não tem limitação nenhuma pela certificadora FSC, que é um grande entrave aí nas empresas de floresta plantada, que a gente sabe que o quanto que muitas vezes a certificação sobressai em relação à legislação brasileira nossa de agrotóxicos, né? Então é um produto que pode ser utilizado, tem uma concentração do ingrediente ativo, que eu quero deixar bem frisado, que é 400 gramas por litro, né, de bifentrina. Isso é importante ver a concentração desse ingrediente, né? O modo de ação dele é o contato ingestão, né? Então, no caso, para percevejo bronzeado, a forma de contato é excelente. Isso o produtor, ele consegue ver logo após a aplicação do produto, um inseto já sendo derrubado, né, da folha. Porque é um produto que, como por ser um grupo químico piretroide, né, ele vai praticamente pegar o sistema nervoso do inseto, ele já consegue fazer a paralisação, né, do inseto de imediato. Então, isso daí é um benefício que a gente tem quando a gente trabalha com insetos que têm uma certa agressividade em um curto espaço de tempo. Então, o Capture aí, ele está bem estabelecido no mercado, né, e é um produtaço. Vamos falar um pouquinho de vespa da galha, né? Vespa da galha é um inseto interessante porque, comparado às outras pragas que a gente tem, o eucalipto, ela é bem diferente. Por quê? A fêmea, né? No caso, o inseto, praticamente a gente só tem fêmea desse inseto. Então, a fêmea, ela tem um comportamento, né, em alguns materiais genéticos, de ter uma preferência de fazer ovoposição na nervura central da folha, né? Então, a fêmea vai ali, coloca, a planta observa aquele ovo como um agente estranho e cria esse tipo tumor, que a gente chama de galha, né? E essa galha, conforme ela vai amadurecendo, ela vai cortando o fluxo de seiva nesse ambiente,
né? Quando pega no pecíolo, o dano é um pouco mais grave, porque aí a queda dessa folha, ela é mais rápida. Quando ela fica limitado só na nervura central, muitas vezes a gente tem um encarquilhamento, é menos problemático que quando ela pega num pecíolo, né? Então, isso daí é um trabalho que a MIP Florestal faz na parte de amostragem, porque é nesse momento que a gente tem que acertar quando a gente vai recomendar o produto, né? Então, a gente tem que fazer uma amostragem bem decisiva, tem que levar essa amostra para o laboratório para a gente avaliar vários parâmetros, né? Então, a gente tem que ver como que está o inseto, a gente caracteriza tudo isso daí em função da fase de larva, de pupa, de adulto, que a gente analisa em função das armadilhas adesivas amarelas, em relação aos orifícios de saídas, o posicionamento, a fase do inseto no campo, para a gente poder fazer a recomendação de controle, né? Então, eu acho que isso é um grande acerto quando a gente vai recomendar o produto para controle desse inseto, né? É lógico que tem alguns produtos, né? Muitas vezes a gente fala assim, um produto sistêmico, né? Ele vai ter um comportamento melhor. Depende, isso daí. Depende da fase que o inseto está no campo. Se a fase do inseto estiver no campo, não adianta, você pode perder essa aplicação, não adianta muito. Então, quer dizer, você tem que regular essa amostragem para você, por exemplo, a gente vai utilizar algum produto da base de contato. Então, a gente tem que pegar, amostrar o campo, observar junto com a armadilha adesiva amarela e fazer a aplicação no momento certo que tiver adulto. Produto sistêmico, pegar principalmente nas fases iniciais do inseto. Para campo, dificilmente a gente vai fazer controle preventivo, né? As empresas florestais sabem a dificuldade que ela tem, né, para disponibilizar recursos para fazer controle curativo, preventivo. Então, é mais agricultura, né? Floresta não chegou nesse nível ainda. Então, o que acontece? Esse daí é um dos sintomas também, né, de sinais de injúria no ponteiro do inseto. Então, em alguns materiais que são mais preferenciais e suscetíveis ao ataque do inseto, né, dependendo de algumas condições, causa o atrofiamento da parte do ponteiro, né, da planta ali. Isso daí prejudica bastante, podendo causar bifurcação, né, e diminuição. E como recursos a gente tem para controle da vespa da galha, né, então a gente tem o Capture também, então ele está registrado tanto para percevejo bronzeado quanto para vespa da galha, né, então é um produto aí que a gente, se a gente for colocar na balança, a empresa que tem problema nas duas situações pode fazer a compra desse produto com antecedência, porque ela vai ter dupla utilização do produto, quando não tiver na fase do percevejo bronzeado, que é na fase que a gente tem a estiagem, que é no meio do ano agora, ela vai ter problema com vespa da galha no final do ano, então ela já tem esse produto em estoque, né? Então, isso daí é uma alternativa interessante quando a gente vê essa janela de aplicação, né, e a gente tem esses produtos com validades aí que variam mais ou menos de 2 anos, então a gente consegue dimensionar bem isso daí. A gente tem outros produtos também registrados para vespa da galha, que é o Hero, que é do mesmo grupo, Piretroid, né? É uma zeta-spermetrina mais bifentrina, então a gente tem um efeito aí de 2 ingredientes ativos com modo de contato e ingestão, né? Então a gente tem a modalidade também de aplicação aérea e terrestre e tanto tratamento em viveiro quanto de campo, né? A gente tem o Mustang, que segue dentro da mesma linha do grupo químico Piretroid, né, que é o zeta-spermetrina. Então, se a gente tem uma concentração dele aí de 300 gramas por litro, mesma coisa, contato, tanto viveiro quanto campo, aéreo, terrestre, tanto o Hero quanto o Mustang, como o Marshall, né, empresas que têm certificação, dependendo da certificação, possuem uma certa limitação. Então, o Capture atende bem isso daí, né? E agora, falando do Marshall, que ele já é um produto sistêmico, né, um outro grupo, metilcarbamato, debenzofuralina. Então, o que acontece? Você tem um carbosulfano, né, que tem um modo de ação sistêmico, e você tem um piretroide. Então, você consegue fazer o manejo
de grupo químicos para não induzir uma resistência futura desses insetos em ambiente de viveiro, que ambiente de viveiro já compensa a gente fazer a aplicação preventiva, né? E a gente, quando vai levar para campo, né? Que aí a gente pode fazer, se a empresa tiver restrição à pulverização aérea, fazer pulverização terrestre. Então, a gente consegue fazer essa rotação de ingredientes ativos em relação ao grupo químico para não ter indução de resistência. Então, a gente tem aí um portfólio de Vespa da Galha bem trabalhado, né? E a MIP Florestal participou também da fase de estudos de eficácia desses 4 produtos, né? Então, a gente consegue garantir às empresas a eficiência e a eficácia que o produto tem, desde que você faça a amostragem e faça um posicionamento e uma aplicação no momento certo. E acho que eu tenho que deixar aqui algumas novidades que a FMC vem trabalhando em relação à pesquisa de desenvolvimento, que seria o quê? A gente fez um trabalho, né, que a gente intitulou de avaliação do efeito de produtos comerciais em mudas de 144 afetadas por Vespa da Galha em condições de campo, né? Esse daqui é um trabalho bem interessante, que a gente desenvolveu esse trabalho num cliente nosso, que a gente faz o monitoramento, né? O monitoramento aí da MIP Florestal constante, tanto com imagem de satélite, todo mês, e o monitoramento com meses intercalados, direcionado à amostragem de campo, que hoje a gente tem uma metodologia e uma plataforma bem direcionada à parte de amostragem de campo, para todas as pragas e doenças que a gente tem. Então, o que acontece? Isso daqui é um cliente nosso, a Valor Florestal, que é um grupo de gestão de ativos florestais. Então, esse trabalho foi desenvolvido no Mato Grosso do Sul. Que acontece? Passou um vento, quebrou esse talhão, a empresa foi lá, reformou esse talhão, né, e plantou em 144. Vizinho do lado tinha um material muito suscetível à Vespa da Galha, né, ali na região de Três Lagoas. E o que acontece? A pressão e a infestação estava tão grande nesse material que começou a atacar o 144. Ela não fechava o ciclo no 144, o ciclo biológico dela completo, mas ela acabava causando uma atrofiação no ponteiro da planta, né? Então a gente consegue observar aqui, então, a planta ficava atrofiada e uma superbrotação na região do colo da planta aqui. Então a muda não conseguia desenvolver. Aí a gente falou, opa, peraí, né? Isso daqui, se a gente for ficar aplicando para Vespa da Galha, vai ser uma aplicação a cada 15 dias. Chega uma hora que você tem que colocar na balança que sabe que não fica sustentável. Aí a gente pegou, nessa área, montou um experimento, né? A gente pegou vários produtos que a gente tinha no nosso alcance naquele período, né? Gostaríamos de ter feito mais, mas a gente fez 12 tratamentos que a gente acha suficiente aí, né? Aqui a gente pegou 3 linhas, aplicou nessas 3 linhas e fez a avaliação só das 10 plantas centrais da linha central, né? Aí dentro desse experimento, né, aí dá para você ver que tem vários tratamentos que a gente foi fazendo várias possibilidades, a gente colocou estimulantes, colocou inseticidas, variou, colocou adjuvantes específicos, a espalhante, colocou óleo mineral, e quando a gente começou a trabalhar, colocamos hormônios também, e quando a gente pegou um produto que a gente tinha, que é um produto à base de algas, né, que é um produto que o pessoal utiliza já na FMC, na parte agrícola, né, que eu acho que é interessante, que a gente aprende bastante com a parte agrícola. A gente pegou esse produto, que ele chama Crop Mais, né, e a gente viu uma dosagem aí que mostrou uma resposta bem interessante, né. Vários tratamentos mostrou resposta interessante, mas esse tratamento com 1.000 e com 500 dele mostrou um resultado interessante quando a gente comparou com a testemunha. Então, ali, o tratamento 1, testemunha, né? Isso daí é o diâmetro médio das plantas, tá? Então, ali, ó, com 60 dias, a gente tinha 3,47 milímetros de diâmetro na testemunha. Quando a gente pega no tratamento 5, que é com o crop aí, a gente tinha 4,04, né? Então, quando você vê essa proporção de 0, mais de 40 e 0,4,
é bastante para diâmetro. Olha que interessante esse resultado quando a gente avaliou a altura, né? Vamos lá de novo na testemunha, né? As plantas tinham 220 centímetros, né? Com 60 dias após a aplicação. Olha quanto ela tinha com 60 dias após a aplicação no tratamento 5 do crop. 285. Isso dá mais de 60 centímetros de altura, né? Da testemunha quando a gente compara ao tratamento que a gente realizou. Então, isso daí é um ganho de praticamente quase mais de 40%. Então, a gente começou a observar que existem produtos que têm potencial de recuperação em plantas que estão estressadas, né? Então, isso é uma nova linha de pesquisa que a gente não observava, né? Estudos relacionados a isso na silvicultura, e a gente, de primeira mão, começou a observar esses tipos de sinais, e isso daí, quando a gente tem algum travamento, muitas vezes no viveiro, a gente pode potencializar esses produtos para direcionar nessa região, né, nesse problema, né. Então, eu acho que era isso que a gente tinha que apresentar, né. Então, obedecendo o tempo rápido aí que a gente tem de 10 minutos, eu gostaria de agradecer novamente a FMC, toda a equipe técnica dela, em especial aí o Gabriel Delaliberi, né, que fez esse contato, que é esse rapaz aqui, o Gabriel, né, agradecer toda a equipe da MIP Florestal, o João, que fez a narração do vídeo, a Laide, o Valdir, a Cíntia, né, que tem acompanhado nós nessas pesquisas e nesse trabalho árduo aí de crescimento da nossa empresa. Então, eu deixo meus agradecimentos a todos aqui e aproveitem a próxima apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Sua palestra foi muito boa, adorei, foi muito ilustrativa. É bom a gente saber que as empresas não vendem só produtos, também trabalham ali na pesquisa e apresentam coisas boas para as empresas. Parabéns mesmo. Vou dizer agora o seguinte: 1.720 visualizações na nossa live de hoje, recorde dos recordes.